Meu Deus, o que estão fazendo com essa senhora? A voz da faxineira ecoou na memória daquela mansão como um aviso que ninguém quis ouvir. Um sussurro de desespero preso entre paredes frias, onde o luxo escondia segredos que jamais deveriam ter existido. Ali, no coração de uma família que parecia perfeita nas capas das revistas de sociedade brasileira, crescia silenciosamente uma história que viraria o país de ponta cabeça, derrubaria máscaras caras e revelaria o que acontece quando a ganância se torna maior que o amor filial. O que ninguém sabia naquela manhã tranquila era que os próximos dias transformariam uma simples funcionária invisível em protagonista de um escândalo que rasgaria o véu da mentira diante de todos, e que aquela idosa tratada como fardo estava prestes a ser salva por alguém que o mundo insistia em ignorar. A mansão Andrade sempre parecia imponente por fora, rodeada de jardins perfeitos desenhados por paisagistas renomados e câmeras de segurança que piscavam como olhos atentos, mas por dentro carregava um silêncio estranho, pesado, como se segurasse a respiração para esconder o que acontecia quando ninguém estava olhando. A esposa do milionário, Patrícia Andrade, caminhava pelos corredores do primeiro e segundo andares como se fosse dona absoluta do mundo, com passos firmes, perfumes importados e olhos calculistas que nunca demonstravam qualquer calor humano. O terceiro andar da mansão era território proibido. As empregadas recebiam ordens claras desde o primeiro dia, ninguém subia até lá sem autorização expressa de Patrícia. O elevador privativo que dava acesso direto ao andar superior tinha código de segurança que apenas ela e o marido, Rodrigo Andrade, conheciam. Quando questionada sobre o que havia no último piso, Patrícia respondia com frieza estudada que era apenas um depósito de objetos antigos e documentos da família, nada que merecesse atenção das funcionárias. As empregadas trocavam olhares silenciosos, percebendo que algo estava profundamente errado naquela proibição tão absoluta, mas nenhuma tinha coragem de dizer uma palavra, porque naquela casa tudo era controlado, até o medo. Às vezes, à noite, um som abafado parecia vir do andar superior, como uma tosse seca ou um gemido contido, mas quando alguém comentava, Patrícia explicava com impaciência que era apenas o sistema de ventilação antigo que precisava de manutenção. Rodrigo Andrade, empresário de sucesso dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo, viajava constantemente para expandir seus negócios. Passava mais tempo em hotéis 5 estrelas e salas de reunião do que em sua própria casa. Quando estava presente, parecia distante, absorto em planilhas e ligações intermináveis, confiando completamente na esposa para administrar a residência. Patrícia aproveitava cada ausência do marido para apertar ainda mais o controle sobre a mansão e seus segredos. Foi nesse cenário que Carmen Silva, faxineira de 42 anos, começou a trabalhar na mansão Andrade. Ela havia sido contratada para substituir a funcionária anterior, que pediu demissão repentinamente sem dar explicações claras. Carmen trabalhava com a eficiência silenciosa de quem conhecia bem seu lugar no mundo, sempre discreta, sempre evitando chamar atenção. Mas talvez por isso mesmo observasse mais do que deveria. Logo nos primeiros dias, Carmen notou detalhes estranhos. Patrícia subia ao terceiro andar pelo menos 3 vezes ao dia, sempre carregando bandejas cobertas com panos de prato que escondiam o conteúdo. Descia minutos depois com as bandejas vazias, mas com uma expressão de irritação mal disfarçada no rosto. Certa vez, Carmen se aproximou da escada que levava ao andar proibido e sentiu um cheiro peculiar descendo pelos degraus, uma mistura de remédios, umidade e algo que parecia abandono. Carmen conhecia bem aquele odor. Havia cuidado da própria mãe durante anos antes de perdê-la para o Alzheimer, e reconhecia o cheiro característico de um quarto onde uma pessoa idosa passava tempo demais sem os cuidados adequados. Mas como poderia ser? Patrícia sempre dizia que o terceiro andar era apenas depósito. Por que teria aquele cheiro inconfundível de pessoa doente? A cozinheira da mansão, Dona Neuza, uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família havia quase uma década, também parecia incomodada com algo, mas mantinha-se em silêncio prudente. Carmen a observou preparando refeições específicas que Patrícia levava pessoalmente para o andar superior, sopas ralas, mingaus sem tempero, chás amargos. Comida de hospital, pensou Carmen. Comida para alguém que está doente. Certo dia, enquanto limpava o corredor do segundo andar, Carmen ouviu Patrícia falando ao telefone com alguém, a voz carregada de irritação. Não aguento mais isso. Ela só me dá trabalho e despesa.
Quanto tempo ainda vai durar essa situação? A faxineira fingiu estar concentrada em passar o pano no chão, mas cada palavra ficou gravada em sua memória. Quem era ela? E que situação era essa que causava tanto incômodo? Naquela mesma semana, Carmen percebeu que medicamentos controlados chegavam regularmente à mansão, sempre entregues diretamente nas mãos de Patrícia por um entregador discreto. As caixas vinham de uma farmácia de manipulação cara, e Patrícia as guardava em uma bolsa térmica que levava imediatamente para o terceiro andar. Carmen, que havia trabalhado alguns anos em uma clínica de repouso antes de se tornar faxineira, reconheceu alguns dos nomes nos rótulos que conseguiu ver de relance: sedativos fortes, medicamentos para controle de pressão, remédios psiquiátricos. À noite, deitada em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, Carmen não conseguia dormir. Sua mente trabalhava incansavelmente montando um quebra-cabeça perturbador. Um andar inteiro proibido. Comida de doente sendo levada escondida. Remédios controlados. Cheiro de pessoa acamada. Sons abafados que ninguém deveria ouvir. Tudo apontava para uma conclusão que ela ainda não queria admitir, mas que se tornava mais clara a cada dia. A oportunidade de descobrir a verdade chegou em uma manhã chuvosa de quinta-feira. Patrícia recebeu uma ligação urgente e precisou sair às pressas para resolver um problema em um dos salões de beleza que administrava. Antes de partir, reuniu todas as funcionárias na sala e deu instruções claras com seu tom habitual de autoridade absoluta. Ninguém sobe ao terceiro andar por motivo algum. Está claro? As empregadas acenaram em silêncio, e Patrícia saiu batendo a porta com força. Carmen esperou alguns minutos, ouvindo o som do carro de luxo se afastando pela rua arborizada. Dona Neuza estava concentrada na cozinha preparando o almoço, e as outras funcionárias estavam ocupadas em suas tarefas. Era agora ou nunca. Com o coração martelando no peito, Carmen subiu silenciosamente as escadas que levavam ao segundo andar, depois localizou a escada menor, quase escondida atrás de uma porta discreta, que dava acesso ao terceiro piso. Cada degrau rangia baixinho sob seus pés, como se a própria casa tentasse alertá-la do perigo. O cheiro ficava mais forte conforme subia: medicamentos, mofo, um odor adocicado de pele que não recebia sol havia tempo demais. No topo da escada, encontrou um corredor curto com 3 portas fechadas. A luz natural entrava por uma claraboia suja, criando uma atmosfera sombria e abandonada. Carmen aproximou-se da primeira porta e girou a maçaneta devagar. Trancada. A segunda porta também estava fechada à chave. Mas a terceira, localizada no final do corredor, cedeu quando ela empurrou com cuidado. O que viu ao abrir aquela porta fez seu sangue gelar nas veias. O quarto era grande, mas estava em estado deplorável. As cortinas pesadas bloqueavam quase toda a luz externa, criando uma penumbra doentia. Móveis caros estavam cobertos por uma camada de poeira. E no centro do cômodo, em uma cama hospitalar improvisada, jazia uma mulher idosa, tão magra que parecia feita apenas de ossos cobertos por pele pálida. Seus cabelos brancos estavam embaraçados, suas roupas de dormir manchadas, e ela tinha os olhos fechados, respirando com dificuldade. Carmen se aproximou devagar, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. "A senhora", sussurrou. A idosa abriu os olhos lentamente, revelando pupilas cinzentas e confusas. Levou alguns segundos para focar no rosto de Carmen, e quando conseguiu, uma lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. "Ajuda", foi tudo o que conseguiu dizer, a voz rouca de quem não conversava com ninguém havia muito tempo. Carmen olhou ao redor do quarto com horror crescente. Havia um balde improvisado servindo de banheiro, garrafas de água pela metade, embalagens vazias de remédios espalhadas pela mesinha de cabeceira. A janela tinha grades por fora, transformando o cômodo em uma prisão. Na parede, uma foto antiga mostrava a mesma mulher anos mais jovem, sorrindo ao lado de um rapaz adolescente que Carmen reconheceu imediatamente: Rodrigo Andrade, o milionário dono da mansão. Aquela era Dona Helena Andrade, a mãe de Rodrigo. Carmen havia ouvido menções sobre ela em conversas fragmentadas entre as outras empregadas mais antigas. Diziam que ela tinha sido uma mulher forte e determinada, proprietária de terras no interior de Minas Gerais, que construiu o primeiro patrimônio da família.
Mas segundo Patrícia contava para visitas, a sogra havia falecido há alguns anos de causas naturais. Era mentira. Dona Helena estava viva, mas vivendo como prisioneira na própria casa que seu dinheiro havia ajudado a construir. Carmen segurou a mão frágil da idosa e sentiu sua pele fria. Quando foi a última vez que alguém deu banho em você? Quando comeu uma refeição decente? Perguntou, já sabendo que as respostas seriam devastadoras. Dona Helena apenas chorou em silêncio, como se tivesse perdido a capacidade de formar frases completas. A faxineira explorou o quarto rapidamente, recolhendo evidências com as mãos trêmulas. Fotografou discretamente com seu celular antigo as condições do cômodo, os frascos de remédios, as grades na janela, a própria Dona Helena em seu estado deplorável. Encontrou uma gaveta parcialmente aberta com documentos amarelados, escrituras de propriedades em nome de Helena Andrade, aplicações bancárias volumosas, testamentos antigos que deixavam toda a fortuna para o filho único, Rodrigo. Tudo começava a fazer sentido. Patrícia não estava apenas escondendo a sogra por vergonha ou por não querer assumir responsabilidades de cuidado. Estava mantendo a idosa viva o suficiente para não levantar suspeitas legais, mas em condições tão precárias que aceleravam seu declínio. Com Helena oficialmente falecida para o mundo exterior, Patrícia e Rodrigo tinham acesso total aos bens da matriarca sem precisar prestar contas a ninguém. Carmen ouviu um barulho no andar inferior e seu coração quase parou. Será que Patrícia havia voltado? Apressou-se em guardar o celular, ajeitou rapidamente a coberta sobre Dona Helena e sussurrou, vou te tirar daqui, prometo. A idosa apertou sua mão com uma força surpreendente, seus olhos súplices transmitindo um pedido de socorro acumulado ao longo de meses, talvez anos. Desceu as escadas com o máximo de silêncio possível, fechou a porta discreta e voltou ao segundo andar tentando controlar a respiração acelerada. O barulho havia sido apenas Dona Neuza deixando cair uma panela na cozinha. Carmen encostou-se na parede, sentindo as pernas tremerem. Acabará de descobrir um segredo que poderia destruir a família Andrade, mas também poderia custar sua própria vida se não agisse com extrema cautela. Naquela noite, trancada em seu quartinho, Carmen revisou as fotos que havia tirado. Cada imagem era uma prova irrefutável de negligência grave, cárcere privado, possivelmente até fraude financeira. Mas quem acreditaria nela, uma simples faxineira, contra um milionário poderoso e sua esposa influente? Precisava de mais evidências, precisava entender melhor a situação e, acima de tudo, precisava encontrar alguém que tivesse poder suficiente para confrontar a família Andrade sem que ela própria fosse destruída no processo. Nos dias seguintes, Carmen tornou-se uma investigadora silenciosa dentro da própria mansão onde trabalhava. Observava cada movimento de Patrícia, anotava horários, padrões de comportamento, tudo o que pudesse servir como evidência adicional. Descobriu que a nora levava comida ao terceiro andar 3 vezes ao dia, sempre nos mesmos horários, sempre com bandejas cobertas. A comida que voltava estava quase intocada, como se Dona Helena estivesse sendo alimentada apenas o suficiente para sobreviver, não para ter forças. Carmen começou a prestar atenção nas conversas telefônicas de Patrícia. Certa tarde, enquanto limpava o corredor próximo ao escritório, ouviu a patroa discutindo com alguém. Não aguento mais cuidar dela. Quanto tempo ainda vai durar isso? Os médicos não podem acelerar o processo, dizia com irritação mal contida. Do outro lado da linha, alguém respondia algo que Carmen não conseguia ouvir, mas que fez Patrícia suspirar com impaciência. Está bem, continuamos com a dosagem atual. Mas não pode demorar muito mais. As palavras confirmaram as piores suspeitas de Carmen. Não era apenas negligência. Havia um plano deliberado para apressar o fim de Dona Helena, provavelmente através de medicação inadequada ou excessiva. A faxineira sentiu náusea ao compreender a frieza calculada por trás daquelas ações. Mas também sentiu determinação crescendo dentro de si. Aquela mulher precisava de ajuda, e se ninguém mais faria nada, ela faria. Carmen procurou Dona Neuza na cozinha, esperando um momento em que estivessem sozinhas. A cozinheira, mulher experiente que carregava no rosto as marcas de quem já havia visto muita coisa na vida, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Você descobriu, não foi? Perguntou em voz baixa, sem precisar especificar o que.
Carmen assentiu devagar. Dona Neuza fechou os olhos com pesar. Eu sabia que algo estava errado, mas tinha medo de confirmar. A cozinheira confessou que trabalhava para a família desde antes do casamento de Rodrigo com Patrícia. Conhecia a Dona Helena pessoalmente, lembrava-se dela como uma mulher forte e generosa que tratava os empregados com respeito. Quando Patrícia começou a dizer que a sogra tinha falecido repentinamente, Dona Neuza achou estranho não ter havido velório, não ter havido visitas de parentes ou amigos da falecida. Mas Rodrigo confirmou a história, e ela não teve coragem de questionar. Tem mais gente que sabe? Perguntou Carmen. Dona Neuza balançou a cabeça negativamente. As outras funcionárias são novas, foram contratadas depois que isso começou. Só eu e o motorista, seu Antônio, estamos aqui desde o tempo da Dona Helena. E ele também desconfia de algo, mas nunca falamos abertamente sobre isso. Carmen entendeu que estava diante de uma rede de silêncio construída pelo medo. Funcionários que suspeitavam de algo errado, mas que não tinham coragem de agir por receio de perder o emprego, de serem processados, ou pior. Mas o silêncio estava permitindo que um crime continuasse acontecendo dia após dia, e alguém precisava quebrá-lo. Preciso falar com o seu Antônio, disse Carmen. Dona Neuza arranjou um encontro discreto entre os três no pequeno jardim dos fundos da mansão, durante o intervalo do almoço. O motorista, homem de 50 anos com cabelos grisalhos, ouviu Carmen relatar o que havia descoberto no terceiro andar e confirmou suas próprias suspeitas. Eu levo a Dona Patrícia para comprar remédios em farmácias diferentes, sempre em bairros distantes. Ela diz que é para conseguir melhores preços, mas eu sei que é para não levantar suspeitas, revelou seu Antônio. Também notei que ela recebe visitas de um médico particular sempre tarde da noite, um tal de Dr. Mendonça. Ele sobe direto ao terceiro andar e fica lá por meia hora, depois sai às pressas. Nunca olha nos olhos de ninguém. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Havia um médico cúmplice, provavelmente fornecendo receitas falsas ou orientações inadequadas para manter Dona Helena em estado de declínio controlado. Havia a esposa ambiciosa orquestrando tudo. E havia Rodrigo, que ou era conivente ou estava sendo manipulado para acreditar em mentiras. Precisamos denunciar isso, afirmou Carmen. Mas Dona Neuza e seu Antônio hesitaram. Para quem? A polícia? Eles vão acreditar em empregados acusando patrões milionários? Precisamos de mais do que fotos e suspeitas. Precisamos de provas que não possam ser refutadas. Foi então que Carmen teve uma ideia. Seu Antônio, você consegue descobrir quando o Dr. Mendonça vem próximo? Perguntou. O motorista assentiu. E você, Dona Neuza, consegue guardar amostras da comida que a Dona Patrícia leva para cima? A cozinheira pensou por um momento e concordou. Carmen explicou seu plano, reuniriam evidências irrefutáveis e, ao mesmo tempo, tentariam entrar em contato com algum parente distante de Dona Helena que pudesse ter legitimidade para questionar a situação. Mas havia um problema. Segundo Patrícia, Dona Helena não tinha mais família viva além de Rodrigo. Seria verdade ou mais uma mentira conveniente? Carmen decidiu que precisava conversar mais com a idosa, descobrir se havia alguém em quem pudessem confiar, alguém que pudesse ajudá-las de fora daquela mansão que se tornará uma prisão. Carmen conseguiu voltar ao terceiro andar algumas vezes nas semanas seguintes, sempre aproveitando momentos em que Patrícia estava fora da mansão. Em cada visita, levava pequenos confortos para Dona Helena, toalhas limpas, água fresca, pedaços de bolo que Dona Neuza preparava escondida. Mas mais importante, conversava com a idosa, ajudando-a a recuperar lentamente a capacidade de formar frases e lembranças. Dona Helena revelou sua história em fragmentos dolorosos. Após a morte do marido, ela havia confiado toda a administração de seus bens ao filho Rodrigo, acreditando que ele cuidaria de tudo com responsabilidade. No início, tudo parecia bem. Mas depois que ele se casou com Patrícia, as coisas mudaram. A nora começou a tomar decisões financeiras sem consultá-la, afastou amigos antigos que vinham visitar, demitiu funcionários de confiança. Quando Dona Helena tentou questionar algumas movimentações bancárias suspeitas, Patrícia convenceu Rodrigo de que a mãe estava desenvolvendo demência senil e não podia mais tomar decisões racionais.
Contrataram o Dr. Mendonça, um médico sem escrúpulos disposto a diagnosticar falsamente quadros psiquiátricos em troca de pagamentos generosos. Com o diagnóstico fraudulento em mãos, conseguiram uma interdição judicial, tirando de Dona Helena todo o controle sobre seu próprio patrimônio. Depois disso, foi questão de tempo até a isolarem completamente. Primeiro, mudaram-na para o terceiro andar sob o pretexto de que precisava de descanso e tratamento. Então, começaram a espalhar a notícia de que ela havia falecido, impedindo que amigos e conhecidos procurassem por ela. Dona Helena tentou gritar, tentou chamar atenção, mas a medicação pesada que lhe davam a deixava sonolenta demais, confusa demais, fraca demais para reagir efetivamente. Meu irmão, sussurrou Dona Helena certa tarde, agarrando a mão de Carmen. Tenho um irmão mais novo, Sebastião. Mora em Poços de Caldas. Ele não sabe de nada disso. Patrícia dizia que ele estava viajando pela Europa e não podia ser contactado. Carmen sentiu esperança acender em seu peito. Um parente próximo, alguém que teria legitimidade legal para questionar a situação. Você lembra do telefone dele, do endereço? A idosa fechou os olhos, esforçando-se para lembrar através da névoa da medicação. A Fazenda Santa Clara, na estrada para Andradas. Todo mundo lá conhece meu irmão Sebastião Andrade. Carmen anotou mentalmente cada detalhe. Aquela era a peça que faltava. Com a ajuda de seu Antônio, conseguiu um número de telefone através de uma busca na internet e ligou discretamente para a fazenda. A voz que atendeu era de um homem idoso, forte e alerta. Sebastião Andrade falou com sotaque mineiro carregado, e quando Carmen mencionou o nome de Helena, ele ficou em silêncio por longos segundos. Minha irmã faleceu há 2 anos, foi o que meu sobrinho Rodrigo me disse. Até tentei ir ao enterro, mas ele disse que tinha sido particular, só família imediata, que Helena tinha pedido assim no testamento. Carmen respirou fundo e contou toda a verdade. Ouviu o homem do outro lado da linha respirar pesadamente, processando a informação devastadora. Ele fez perguntas específicas, detalhes que só alguém que realmente conhecia Helena saberia responder, testando se Carmen estava dizendo a verdade. Ela descreveu a foto antiga que viu no quarto, a marca de nascença que Dona Helena tinha no braço esquerdo, a forma como ela cantarolava uma cantiga específica quando estava nervosa. Sebastião finalmente acreditou. Vou para São Paulo amanhã mesmo, afirmou com voz embargada pela raiva e pela dor. Mas precisamos fazer isso direito, com a lei do nosso lado. Vou trazer meu advogado e a polícia. Carmen sentiu alívio misturado com medo. As coisas estavam prestes a sair de seu controle, mas era o único caminho para salvar Dona Helena. Enquanto isso, a situação na mansão ficava cada vez mais tensa. Patrícia parecia nervosa, como se pressentisse que algo estava errado. Começou a questionar as funcionárias sobre pequenos detalhes, a verificar se portas estavam trancadas, a olhar com desconfiança para Carmen. Você anda muito curiosa sobre coisas que não te dizem respeito, comentou certa manhã, bloqueando o caminho da faxineira no corredor. Espero que saiba qual é o seu lugar. Carmen baixou os olhos, fingindo submissão, mas por dentro sabia que o confronto final estava se aproximando. Dona Neuza avisou que Patrícia havia marcado uma reunião urgente com o Dr. Mendonça para aquela noite, algo sobre aumentar a dosagem dos medicamentos. O coração de Carmen gelou. Se eles intensificassem a medicação antes que Sebastião chegasse, Dona Helena poderia não sobreviver. Tomou uma decisão arriscada. Ligou para Sebastião e explicou a urgência. Ele prometeu antecipar a chegada, viriam ainda naquela tarde com autoridades competentes. Mas Patrícia não podia saber que algo estava acontecendo. Carmen precisava manter a normalidade absoluta, mesmo com o medo apertando seu peito e a consciência de que, se algo desse errado, seria ela pagar o preço mais alto. Às 3 da tarde, ouviu o interfone tocar. Seu Antônio atendeu e voltou pálido. Tem um senhor aqui dizendo que é irmão da Dona Helena. Veio com advogado, 2 policiais e uma assistente social. Carmen fechou os olhos e murmurou uma prece silenciosa. Tinha começado. Não havia mais volta. Patrícia desceu as escadas apressadamente ao ouvir vozes desconhecidas no hall de entrada.
Seu rosto demonstrava irritação estudada, a mesma expressão que usava para afastar vendedores indesejados. Sinto muito, mas não recebemos visitas sem agendamento prévio, disse com frieza, mas algo em sua voz tremeu ao ver os uniformes policiais. Sebastião Andrade deu um passo à frente, revelando um homem de 70 e poucos anos, alto e com a mesma estrutura óssea de Dona Helena. Sou Sebastião Andrade, irmão de Helena Andrade, que a senhora e meu sobrinho declararam estar morta há 2 anos. Vim aqui para verificar pessoalmente essa informação. A cor sumiu do rosto de Patrícia, mas ela se recuperou rapidamente, ajustando a máscara de confusão indignada. Não sei que tipo de golpe é esse, mas minha sogra infelizmente faleceu de causas naturais. Temos atestado de óbito e tudo mais. Se não saírem da minha propriedade agora, vou chamar meus advogados. O policial mais velho, delegado Fonseca, apresentou um mandado judicial. Temos uma ordem de vistoria baseada em denúncia anônima de cárcere privado e fraude. A senhora vai nos permitir acesso a toda a residência, incluindo o 3º andar, ou teremos que usar nossa autoridade legal? Patrícia tentou argumentar, ameaçou, mas não havia saída. Com as mãos tremendo visivelmente, entregou as chaves do elevador privativo. O grupo subiu, Sebastião, o delegado, uma assistente social chamada Márcia, o advogado da família Andrade, Sebastião, e Carmen, que foi convocada para guiar o caminho já que conhecia a localização exata. Quando abriram a porta do quarto onde Dona Helena estava, o silêncio foi absoluto. Sebastião deixou escapar um som gutural de dor ao ver a irmã naquele estado deplorável. Correu até a cama, segurando as mãos frágeis dela. Helena! Helena, sou eu, Sebastião. A idosa abriu os olhos lentamente, demorou alguns segundos para focar, e quando reconheceu o irmão, começou a chorar silenciosamente. A assistente social começou a fotografar tudo metodicamente, as condições insalubres do quarto, as grades na janela, os frascos de medicamentos espalhados, o balde improvisado servindo de banheiro. O delegado fazia anotações detalhadas, seu rosto endurecendo a cada detalhe que observava. Isso é cárcere privado, maus-tratos e possivelmente tentativa de homicídio, afirmou em voz alta para que ficasse registrado. Patrícia, que havia subido atrás do grupo, tentou uma última cartada. Ela é louca. Tem demência. O médico diagnosticou. Precisávamos mantê-la isolada para o próprio bem dela. O advogado de Sebastião puxou uma pasta e apresentou documentos. Já solicitamos todos os registros médicos da senhora Helena Andrade. Curiosamente, o único médico que a atendeu nos últimos anos é o Dr. Luiz Mendonça, que está sob investigação do Conselho Regional de Medicina por emitir laudos fraudulentos. Seus diagnósticos não têm validade legal. Foi então que Rodrigo Andrade chegou em casa, voltando de uma viagem de negócios. Entrou na mansão alheio ao caos que encontraria, e subiu ao 3º andar ao ouvir vozes desconhecidas. Ao ver a cena, seu rosto passou por uma transformação completa, confusão, choque, e finalmente, horror. Mãe, sussurrou, aproximando-se da cama com passos cambaleantes. Mas você morreu, eu vi o atestado de óbito. Sebastião encarou o sobrinho com uma mistura de pena e raiva. Você foi enganado, Rodrigo. Ou foi cúmplice? Isso ainda vamos descobrir. Rodrigo olhou para Patrícia, que desviou os olhos. Em seu rosto, começava a se desenhar a compreensão devastadora de que havia sido manipulado, que sua esposa havia orquestrado tudo, que ele havia abandonado a própria mãe baseado em mentiras. Os policiais começaram a fazer perguntas difíceis. Quem tinha acesso ao 3º andar? Quem administrava os medicamentos? Onde estava o atestado de óbito falso? Patrícia, percebendo que não havia mais saída, tentou culpar o médico. Foi tudo ideia do Dr. Mendonça. Ele disse que ela estava sofrendo, que seria melhor assim. Mas suas palavras soavam vazias diante das evidências. Carmen foi chamada para dar seu depoimento. Com voz firme, relatou tudo o que havia observado desde que começou a trabalhar na mansão, os sons abafados, o cheiro peculiar, as bandejas cobertas, as conversas telefônicas suspeitas, a descoberta do quarto.
Apresentou as fotos que havia tirado discretamente, as anotações sobre horários, tudo o que havia reunido com cuidado meticuloso. O delegado olhou para a faxineira com respeito evidente. Foi a senhora que fez a denúncia? Perguntou. Carmen balançou a cabeça. Eu contactei o irmão dela. Achei que ele tinha mais legitimidade para agir. Mas sim, fui eu que descobri primeiro. Sebastião aproximou-se e segurou as mãos de Carmen. Você salvou minha irmã. Não sei como agradecer. Uma ambulância foi chamada para levar Dona Helena ao hospital. Enquanto os paramédicos a preparavam para o transporte, ela segurou a mão de Carmen e murmurou, obrigada, minha filha. Você foi o anjo que eu pedi a Deus. A faxineira sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, aliviada que a pesadelo finalmente estava terminando. Patrícia foi detida sob acusação de cárcere privado, maus-tratos, fraude e associação criminosa. Rodrigo foi levado para prestar depoimento, ainda em estado de choque, tentando processar a magnitude da traição que havia sofrido e perpetuado. A mansão, antes símbolo de sucesso e luxo, transformou-se em cena de crime, com fitas isolando áreas e investigadores recolhendo evidências por todos os cantos. Os dias que se seguiram foram uma tempestade de revelações que abalaram não apenas a família Andrade, mas toda a sociedade brasileira. A história da mãe do milionário mantida em cárcere privado dominou os noticiários, tornou-se trending topic nas redes sociais e gerou debates acalorados sobre negligência familiar, abuso de idosos e os perigos da ganância desenfreada. A investigação policial revelou uma trama ainda mais complexa do que se imaginava inicialmente. O Dr. Luiz Mendonça foi preso e sua clínica fechada. Descobriram que ele havia emitido laudos médicos fraudulentos para pelo menos outras 12 famílias ricas, sempre diagnosticando falsamente demência ou problemas psiquiátricos em idosos cujas fortunas interessavam a herdeiros impacientes. Cada caso seria investigado separadamente, mas o médico já enfrentava acusações que poderiam resultar em décadas de prisão. Patrícia tentou negociar um acordo, alegando que havia sido influenciada por terceiros e que nunca teve intenção de causar mal real. Mas as evidências eram irrefutáveis demais, os testemunhos consistentes demais. Dona Neuza, seu Antônio e outras funcionárias prestaram depoimentos detalhados sobre anos de abuso silencioso. A promotora responsável pelo caso foi inflexível. Além do cárcere privado e maus-tratos, Patrícia seria processada por fraude financeira milionária, já que havia desviado recursos substanciais das contas de Dona Helena durante o período de interdição ilegal. Rodrigo Andrade enfrentou um dilema moral devastador. As investigações revelaram que ele tinha, de fato, sido manipulado em grande parte. Patrícia havia falsificado comunicações, isolado de qualquer contato com a mãe, construído uma narrativa elaborada sobre a suposta morte. No entanto, sua negligência em verificar fatos, sua disposição em aceitar explicações convenientes sem questionar e sua ausência prolongada também o tornavam, em certa medida, responsável. Ele não foi indiciado criminalmente, mas a culpa que carregava era mais pesada que qualquer sentença judicial. Rodrigo divorciou-se imediatamente de Patrícia, renunciou à presidência de suas empresas e dedicou-se inteiramente a cuidar da mãe e reparar, na medida do possível, os danos causados. Transformou o terceiro andar da mansão em um espaço de recuperação digno, contratou os melhores profissionais de saúde, e passou a visitar Dona Helena diariamente no hospital onde ela estava internada para tratamento. Dona Helena, apesar da idade avançada e dos meses de maus-tratos, mostrou resiliência surpreendente. Com alimentação adequada, fisioterapia, tratamento psicológico e o carinho de Sebastião, que deixou temporariamente a fazenda em Minas Gerais para ficar perto da irmã, ela começou a se recuperar lentamente. Sua memória estava preservada, diferente do que o diagnóstico falso de demência sugeria. Ela lembrava de tudo, e fez questão de testemunhar detalhadamente contra Patrícia e o Dr. Mendonça no julgamento. O caso foi a júri popular quase um ano depois das revelações iniciais. A sala do tribunal estava lotada de jornalistas, ativistas de direitos dos idosos e curiosos. Carmen foi chamada como testemunha-chave e relatou sua história com a mesma firmeza tranquila que demonstrou desde o início. Explicou como identificou os sinais, como reuniu evidências, como arriscou tudo para fazer o que era certo.
A defesa de Patrícia tentou desacreditar Carmen, insinuando que ela tinha interesse financeiro na situação ou que havia inventado evidências. Mas o advogado de acusação apresentou as fotos originais com metadata comprovando data e hora, os depoimentos corroborantes de Dona Neuza e seu Antônio, e mais importante, o próprio testemunho lúcido e detalhado de Dona Helena. Patrícia foi condenada a 15 anos de prisão por cárcere privado qualificado, maus tratos, associação criminosa e fraude. Perdeu todos os bens que havia adquirido durante o casamento e foi obrigada a pagar indenização substancial para Dona Helena. O doutor Mendonça recebeu sentença de 12 anos e teve o registro médico permanentemente cassado. Mas a verdadeira transformação aconteceu longe dos tribunais e das manchetes. Rodrigo vendeu a mansão que guardava memórias tão dolorosas e comprou uma casa menor, acessível e cheia de luz em um bairro tranquilo. Dona Helena morava no andar térreo, cercada de cuidados e carinho. Sebastião dividiu seu tempo entre a fazenda e São Paulo, recuperando o relacionamento com a irmã que quase perdeu para sempre. E Carmen? Rodrigo fez uma proposta que mudou sua vida completamente. Ofereceu-lhe uma posição como administradora de uma fundação que ele criou em nome da mãe para combater abuso e negligência contra idosos. A Fundação Helena Andrade oferecia suporte legal gratuito, abrigo temporário, assistência médica e programas educacionais para prevenir situações similares. Carmen aceitou, trazendo consigo Dona Neuza como coordenadora de cuidados e seu Antônio como responsável pela logística. A equipe que havia se unido silenciosamente para salvar uma vida agora trabalhava abertamente para salvar muitas outras. A fundação tornou-se referência nacional, atendendo centenas de casos por ano, sempre com a mesma dedicação que Carmen demonstrou naquele primeiro momento de coragem. Dona Helena, em uma entrevista emocionante para um programa de televisão, disse: "Fui salva por uma mulher que a sociedade considerava invisível. Uma faxineira que ninguém olhava duas vezes. Mas ela me viu quando ninguém mais quis ver. Isso me ensinou que dignidade, coragem e bondade não têm nada a ver com posição social ou conta bancária." Anos depois, quando a história da mansão dos Andrade já havia se tornado um caso estudado em faculdades de Direito e Serviço Social, Carmen visitava regularmente Dona Helena. As duas se tornaram amigas verdadeiras, unidas por uma experiência que poderia ter destruído ambas, mas que ao invés disso revelou a força extraordinária que existe em pessoas comuns quando escolhem fazer o que é certo. A lição permaneceu: nem sempre os heróis usam capas ou ocupam posições de poder. Às vezes, os heróis limpam o chão, preparam comida, dirigem carros. E quando ninguém mais está olhando, quando seria mais fácil e seguro virar o rosto, eles escolhem ver, escolhem agir, escolhem salvar vidas. Porque no fim, o que define uma pessoa não é o que ela tem, mas o que ela faz quando confrontada com a injustiça.